Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Aurélio Pereira. Mais uma vez, muito obrigado à Central Nutrition por toda a oportunidade, por todo o apoio ao curso de modulação intestinal. Estamos aqui hoje numa imersão sobre Guardian, este produto que tem um sinergismo incrível para que nós possamos aplicar os conceitos relacionados à modulação intestinal no que se refere a dois grandes pontos no manejo dietético, na estratégia dos 6 R's, tanto para a etapa de reparo quanto para a etapa de reestabelecer a função imunológica, fisiológica do trato gastrointestinal. Então, peço licença a todos vocês, vou reduzir aqui a minha câmera para que eu possa dar destaque a todos os slides e quando tiver uma informação muito relevante, eu volto aqui com a tela grande para que nós possamos dar ênfase ao que é mais importante. Vamos então nessa imersão sobre Guardian. O que nós temos aqui? Nós temos um produto, um item dessa possibilidade de prescrição em modulação intestinal e também para que nós possamos garantir integridade, renovação tecidual, tem um sinergismo na composição deste produto que atende aos requisitos que são necessários para uma saúde intestinal e também metabólica, porque um dos grandes problemas na dieta de padrão ocidental é a grande exposição a compostos que acabam levando a uma condição de permeabilidade intestinal alterada. Então, gente, de maneira geral, muito direto aqui sobre Guardian, ele atende a basicamente duas etapas do programa 6 R's para modulação intestinal. Ele atende tanto a etapa de reparar quanto a etapa de reestabelecer as funções fisiológicas. E aí, como essa é uma aula, um masterclass em Guardian, é importante que a gente consiga entender aqui o que nós estamos falando. Primeiro, estamos falando da etapa reparo, reparar as tight junctions, reparar a energia para a célula do intestino. Reparar energia, reparar as tight junctions e também a imunidade no epitélio intestinal, principalmente com um dos componentes chamados de vitamina D, que compõe esse produto. Então, a etapa de reparo, nós temos ela garantida quando utilizamos doses de aproximadamente 1 ou 2 sachês. Podemos pensar em uma dose de ataque, nos primeiros 15 dias usar até 2 sachês, e podemos pensar em uma dose de manutenção, por até 8, 10 semanas, uma unidade, um único sachê. Quando a gente fala da etapa reestabelecer, nós falamos de outros compostos, compostos que têm uma capacidade de estimular, por exemplo, o GALT, o tecido linfóide associado ao intestino, nutrir células dendríticas, nutrir células linfóides inatas, para que nós possamos ter uma etapa de barreira no epitélio intestinal extremamente reestabelecida. Além disso, importante destacar o SCFA, que é o Fat Acid Short Chain, um ácido graxo de cadeia curta. Esse ácido graxo que vai fazer uma nutrição do colonócito quando micro-organismos benéficos metabolizam um dos compostos deste produto para que nós tenhamos então uma produção fisiológica deste ácido graxo de cadeia curta. E aqui então nós estamos falando de fibra solúvel, estamos falando de goma cássia, um dos componentes do produto que promove essa capacidade de metabolização intestinal do ácido graxo de cadeia curta. Bom, e aí trago aqui uma imagem para que nós possamos conversar, e vamos conversar aqui agora olho no olho, né? Que eu acho que é bem interessante isso. Imagina o seguinte,
Estamos falando de um universo intestinal, estamos falando de uma possibilidade de utilização de um produto numa masterclass sobre Guardian. E aí você fica pensando, Murilo, o que eu posso fazer? Quais as aplicabilidades? Quais são as minhas possibilidades com esta suplementação? Primeiro, quando eu falo isso para vocês, eu me sinto mais ou menos assim, como se eu estivesse olhando um universo de possibilidades, como se nós estivéssemos pensando nas inúmeras possibilidades de ter uma saúde não só intestinal como metabólica. E aí aproveito aqui para fazer esta mesma explicação, não só como esse homem que olha um universo inexplorado, que é esse cérebro, como eu penso quando a gente observa o que nós conhecemos do fundo do oceano e o que nós conhecemos sobre o metabolismo a partir do intestino, e aí ficamos pensando o que vem a ser o futuro. E aí, quando a gente pensa no que vem a ser esse futuro, uma coisa interessante é olhar para esse artigo. Um artigo da Cell, em que, em 2021, os autores mostram essas infinitas possibilidades para que nós tenhamos um efeito a partir do microbioma no ser humano. E aqui nós temos possibilidades, então, como simbióticos, possibilidades como pré-bióticos, probióticos, pós-bióticos, ácidos graxos de cadeia curta, fibras fermentáveis. Olha que coisa linda tudo que nós temos aqui. Vitaminas, nós temos compostos que vão auxiliar neste processo como um todo. É um grande sinergismo. E aí, se você me perguntasse, Murilo, o que o Guardian pode auxiliar nesses quesitos aqui? Vou colocar check naquilo que nós vamos complementar ao longo da aula de hoje. Então, precursor de pós-bióticos, sim. Fibras fermentáveis, sim. Pré-bióticos, sim. Acaba tendo um efeito na produção de ácido graxo de cadeia curta? Sim. Tem na sua composição compostos como vitaminas? Sim, tem vitamina D. Ah, possui também esses carboidratos não digeríveis? Sim. E isso tudo exerce um papel, por que não pensar nessa estrutura aqui dos pré-bióticos, ajudando no efeito simbiótico, porque vai ser um precursor de ácidos graxos de cadeia curta. Bom, mas para isso, para que nós possamos dar seguimento, eu preciso apresentar a vocês qual é então o grande vilão nesta condição de vida ocidental. E aí, trago aqui uma imagem do livro de modulação intestinal, em que nós apresentamos, eu e Flávia Gouveia, nesta ilustração, uma relação de associação do eixo autoimunidade, uma alteração sistêmica, digamos assim, derivada de uma condição de vulnerabilidade intestinal, que nós chamamos essa condição de leaky gut. O que vem a ser, então, essa condição de leaky gut? E aí, peço que vocês prestem atenção aqui em mim agora. O que vem a ser essa condição de leaky gut ou de permeabilidade intestinal alterada? É uma condição de vulnerabilidade, onde nós temos uma maior ruptura das tight junctions. E nessa ruptura das tight junctions, nós temos uma condição de vulnerabilidade a dano, a alteração. Esse dano pode ser por migração de compostos pela via paracelular, pode ser também por ativação de citocinas potencialmente inflamatórias, ou ainda assim, esse dano pode ter um agente causal, como o uso indiscriminado de alimentos ultraprocessados. Mas para isso, então, precisamos mergulhar no trato gastrointestinal para conhecer onde será a intervenção que é possível com o produto Guardian, nesta Masterclass, né, sobre Guardian. Óbvio, estamos aqui com o objetivo principal de falar somente do produto e por isso, então, vou direcionar aqui a explicação para
poder falar a vocês o que nós conseguimos fazer quando a possibilidade nossa é de atuação nesse lúmen intestinal. Por isso, então, convido a todos para que nós possamos, neste momento aqui, mergulhar no trato gastrointestinal, e ao mergulhar nesse trato gastrointestinal, vamos passar aqui por sinais, sintomas que normalmente acontecem, como desconforto, inchaço, flatulência, mas mais importante do que isso, a ideia agora é dar notoriedade à área onde nós teremos uma utilização dos compostos que fazem parte do produto para nós termos uma maior vitalidade. É importante, então, ressaltar que alguns dos compostos presentes no Guardian serão metabolizados pela microbiota, como a fibra, a goma cássia, por exemplo, que faz parte do produto. Outros auxiliarão a produção de defesa nessa camada de mucina, principalmente os compostos derivados de beta-glucana de levedura. Ainda outros vão dar energia para o epitélio, para que tudo isso culmine numa adequada função do GALT, o tecido linfóide associado ao intestino. E ainda tem compostos que vão auxiliar na nutrição destas células, na vitalidade dessas células do GALT. Mas mais importante do que tudo isso é reparar a nossa capacidade de expressão de claudina e ocludina, que são as tight junctions, essas junções paracelulares que ficam aqui entre as células do nosso revestimento do epitélio intestinal e na parte intracelular. Por isso nós precisamos dar energia para o enterócito e energia para o colonócito, para que nós tenhamos essa força estabelecida pelos feixes de actina no meio intracelular, para que garanta então essa junção forte, ou tight junction, como é o termo em inglês, mas seriam umas junções firmes, talvez uma tradução literal para o português. E é essa junção forte aqui, representada por esse brilho nesta imagem, que nós buscamos com o Guardian na etapa de reparar. Então vamos para a etapa reparar. Reparar o epitélio intestinal. E aí nós precisamos de um composto. Qual composto vai auxiliar neste processo? E aí olha que lindo, nós temos aqui um papel, o papel, como um importante jogador da glutamina na integridade desse epitélio intestinal, nas células intestinais. Olha que interessante, então, a glutamina tem um papel de garantir energia dentro dessa célula, para que nós tenhamos estabelecida aqui uma junção forte, estabelecida com a zonulina, com a claudina e a ocludina. Então, se nós formos pegar aqui a composição do Guardian, vamos dar um check aqui na glutamina, na glutamina, que nós temos dentro da composição do produto, e para a etapa, então, reparar, essa quantidade é uma quantidade muito adequada e pequena, quando a gente considera que, para um adulto, utilização de 0,08 gramas por quilograma de peso corporal seria a quantidade de glutamina necessária somente para nutrir enterócito. Dificilmente você vai ter uma grande circulação sistêmica desta glutamina utilizada, porque os enterócitos são células que são extremamente dependentes deste aminoácido, que é um dos aminoácidos mais abundantes do corpo humano. Então, quando a gente fala em dose de 0,08, se nós multiplicarmos por 70 quilos, por exemplo, você vai ter aí uma necessidade de aproximadamente 5 gramas de glutamina. E em um sachê, nós temos uma quantidade de 3 gramas. Por isso eu digo que, para uma fase de manutenção, apenas um sachê já é suficiente. Agora, se é uma fase de ataque, uma fase inicial, que nós precisamos dar suporte energético para essas células, poderemos usar até 2 unidades, 2 sachês. E aí, é só isso, Murilo? Não. Olha que interessante também. Na mesma composição, nós temos glicina. A glicina também é um excelente aminoácido que vai nutrir enterócito. Então, normalmente eu recomendo doses de 3 a 6 gramas de glicina. Aqui no produto tem 3 gramas em um sachê. Ou seja, numa fase de ataque, de 3 a 6, eu uso 2 sachês. Numa fase de manutenção,
apenas um, por até 8, 10 semanas. E numa fase de ataque, pelo menos 15 dias. Murilo, o que mais vai auxiliar nessa etapa de reparo? O fato do produto ter na sua composição vitamina D. Por quê? A vitamina D tem um excelente papel regulador de imunidade intestinal. E o que é interessante é que quando a gente pega a composição do produto, nós temos aqui sim a vitamina D em uma quantidade de aproximadamente 2.000 UI nessa unidade, nessa porção indicada aqui de um sachê. Então, um sachê já tem 2.000 UI, o que é interessante. Uma prescrição nutricional, por exemplo, pode ir até 4.000 UI de vitamina D. Então, numa fase de ataque que você está usando o Guardian, por exemplo, não precisa estar suplementando uma outra vitamina D baseado naquilo que você interpretou lá no exame bioquímico do paciente, de onde você está, para onde você quer chegar. Então, doses de até 4.000 I são doses de prescrição nutricional. Então, até 2 sachês você vai atender aí a uma prescrição adequada, mas na fase de manutenção, apenas uma unidade você já tem essa estabilidade para garantir a etapa de reparo do epitélio intestinal. E o que é mais legal, mais interessante, é que essa etapa de reparo é o que nós chamamos de etapa de barreira, a barreira do epitélio intestinal. E olha que interessante, quando você observa aqui outros dois componentes que fazem parte do produto, nós temos aqui extrato de levedura e beta-glucana de levedura. Onde esse extrato de levedura, na verdade, ele é um composto que tem nucleotídeos que têm uma capacidade de nutrição das células que compõem o nosso GALT, por isso garantindo um reparo não só do epitélio, mas também do GALT e uma sinalização da célula dendrítica através das beta-glucanas de levedura. E aí olha que interessante então. Se nós pensarmos que essas beta-glucanas de levedura têm um potencial imune, de estimular a imunidade, eu sempre recomendo que a utilização seja de aproximadamente 200 miligramas de beta-glucana de levedura. E quando a gente olha aqui, nós temos 250 miligramas de beta-glucana. Numa fase em que nós precisamos estimular mais a imunidade, talvez 2 sachês sejam interessantes para que nós tenhamos esse estímulo de imunidade do GALT. Além disso, uma nutrição através dos nucleotídeos das células que compõem o GALT. Por isso, então, neste momento, convido a todos para que nós possamos mergulhar no trato gastrointestinal, entender como é essa sinalização do GALT, para que nós possamos compreender exatamente essa necessidade ou essa possibilidade de prescrição para otimizar a função de barreira ou até mesmo a imunidade a partir do intestino. Então, a partir deste momento, nós vamos mergulhar aqui, através de um vídeo da Nature, no trato gastrointestinal. E neste mergulho do trato gastrointestinal, estamos visualizando aqui as vilosidades e a partir destas vilosidades vamos compreender qual é, então, a necessidade de nós estimularmos a função de barreira através do Guardian, que é o objetivo de estarmos aqui. Então, neste vídeo aqui, estamos visualizando agora as células que compõem o GALT e também o que está na camada de mucina, no lúmen intestinal, e também as próprias células do epitélio intestinal. Em destaque, neste momento, no zoom que está sendo feito no vídeo, nós temos aqui as ILCs, células linfóides inatas, que são estimuladas por interleucinas, por citocinas, que são produzidas a partir de células que reconhecem a condição que está o nosso lúmen. Então, quando no lúmen intestinal nós temos uma percepção pelas células dendríticas, essa em vermelho agora, de beta-glucanas de levedura, essa percepção de beta-glucanas de levedura faz com que nós tenhamos um estímulo de interleucina 23, que por sua vez atuará sobre a célula linfóide inata ILC3, e o estímulo da ILC3 vai promover a produção de interleucina 22. Essa atuará sobre as células do epitélio, fazendo com que tenha a produção de AMP. E essa condição de AMP nessa camada de mucina é o que nós chamamos de condição de barreira do epitélio intestinal para minimizarmos a condição de leaky gut. Então, em destaque aqui,
nós vamos visualizar o que é essa etapa de barreira. E aí, para que nós possamos entender como que funciona essa função de barreira, é como se nós tivéssemos um muro da nossa casa íntegro, um muro da nossa casa fechadinho e diminuirá a vulnerabilidade a condições inflamatórias, a um dano. Então, é essa função de barreira que nós buscamos com o uso do Guardian por pelo menos 15 dias na dose de 2 sachês e uma manutenção, se necessário, por até 8 semanas com um sachê, para que nós possamos minimizar a condição de inflamação intestinal. Então, quando a gente pensa na prescrição do Guardian, nós poderíamos pensar assim, poderíamos pensar em usar doses 1 a 2 vezes ao dia por até 15 dias e, que eu tô falando de 2 semanas aí, e fazer uma manutenção por até 4 semanas ou até 8 semanas de um sachê ao dia. O que é mais interessante é que esse produto não tem só compostos que auxiliam na etapa de reparo, ele também tem compostos que auxiliam na etapa de reestabelecer a nossa função fisiológica. E aí que dou destaque a uma publicação de 2022 em que os autores mostram as possibilidades dos pré-bióticos, as possibilidades destes pós-bióticos. O que vem a ser esses pós-bióticos? São metabólitos produzidos por micro-organismos. Mas é claro que para que eu possa dar continuidade a toda essa explicação, é fundamental que a gente entenda onde está o grande problema e que não adianta nada ficar reparando todo esse epitélio se não mudarmos padrão alimentar. Então, por mais que estejamos aqui numa imersão, no Masterclass sobre Guardian, eu não deixaria de falar o que eu tenho como verdade na minha vida. E por isso quero olhar a vocês agora, olhar no olho de vocês e dizer o seguinte: mais importante do que qualquer suplemento é ter uma mudança de estilo de vida e padrão alimentar. E se você não fizer isso, não tem sentido algum tentar melhorar a vida de alguém. Porque suplemento é o vento a favor para quem decidiu pedalar. Esta é uma frase de um grande amigo chamado Fabrício Assini. Suplemento alimentar é como um vento a favor para quem escolheu pedalar. E um vento a favor é fundamental quando você está pedalando, mas você tem que ter decidido pedalar. Por isso, então, parei aqui e vou explicar qual é o grande problema da dieta de padrão ocidental quando a gente pensa em alimento saudável à luz da microbiota intestinal. Por isso, então, vamos ao próximo paper. Esse paper aqui, o título dele é Compreendendo ou lapidando o que é alimento saudável à luz do microbioma intestinal. E aí, notem aqui que o objetivo que nós estávamos falando até agora, que é garantir a força das tight junctions, nós conseguimos com comida de verdade. Essa comida de verdade tem compostos fenólicos, tem fibras alimentares, que aumenta a produção do ácido graxo de cadeia curta. Isso, por sua vez, estabelece uma função de barreira no epitélio intestinal com o estímulo das tight junctions e, por isso, menos doença crônica. No entanto, a dieta de padrão ocidental, especificamente rica em aditivos alimentares como carboximetilcelulose e polissorbato 80, além de ter baixo teor de compostos fenólicos, de fibra, essa dieta, ela gera uma condição de redução da produção do butirato, ácido graxo de cadeia curta, que é o foco da nossa explicação a partir de agora. E isso leva a uma condição de barreira intestinal alterada, levando à ruptura das tight junctions, uma maior probabilidade de endotoxemia metabólica e, consequentemente, inflamação crônica. Então, qual é o grande vilão? O grande vilão é o composto que está presente em alimentos ultraprocessados. E aqui nós temos um artigo que mostra a relação dessa dieta de padrão ocidental
com a condição de doença metabólica. Destaque, então, para carboximetilcelulose, polissorbato 80, que são os compostos aqui que, quando avaliado em animais, a oferta desses aditivos leva a uma condição de alteração fisiológica nesse hospedeiro, que é esse animal, gerando uma condição de inflamação intestinal, síndrome metabólica, inflamação intestinal, disfunção hepática. Notem que este artigo que eu apresento agora, datado de 2022, também mostra esses emulsificantes, carboximetilcelulose, polissorbato 80, gerando o dano às tight junctions e gerando permeabilidade alterada. Então, destaque aqui vai para o que é o problema. O problema é comer de forma equivocada o resto da vida. Temos que ter uma parada no processo e fazer a etapa de remover alimentos ultraprocessados, principalmente, que tem carboximetilcelulose, polissorbato 80, porque eles geram alterações fisiológicas intestinais. E aí, então, nós temos que pensar que neste suplemento, que é o objetivo de estarmos aqui, também tem precursores de um pós-biótico. E aí, quando pegamos essa imagem aqui, e esse é um slide do meu amigo Fabrício, já que eu estou citando a frase dele, desse suplemento, como um vento a favor para quem escolheu pedalar, olha que lindo, ó. Quando a gente vê o metabolismo microbiano produzindo o ácido graxo de cadeia curta, isso melhora até mesmo a comunicação com o cérebro. Isso melhora a expressão das tight junctions. E é isso que nós esperamos. E essa é uma publicação da Nature Reviews de Gastroenterologia. E o que vem a ser, então, esse ácido graxo de cadeia curta? Ele é um pós-biótico que é produzido pelo metabolismo microbiano. O que é mais legal é que no Guardian tem um precursor desse ácido graxo de cadeia curta. Tem uma fibra ali numa quantidade em gramas que vai dar um suporte para que ocorra esse mecanismo, essa fibra pré-biótica. E aí, então, se eu buscar aqui uma palavra-chave pós-biótico, e eu fiz essa busca em setembro de 2022, nós temos aqui que até 2018 tinha pouquíssimos papers sobre esse tema. No entanto, se nós buscarmos aqui até 2022, nós já temos um número de resultados muito significativos, ou seja, estamos sim antecedendo toda a possibilidade de manejo, de promover saúde, diminuindo o gap entre ciência e prática clínica. Se nós pegarmos aqui essa imagem é do livro de modulação intestinal, publicado em 2019, se nós buscarmos aqui, 2018 só tinha 50 papers, mas de qualquer forma, em 2019 eu já tomei o cuidado de criar um capítulo inteiro sobre o que é isso, o que vem a ser esse pós-biótico, essa possibilidade de atuação no corpo. E aí, quando a gente volta aqui para entender tudo isso, estamos falando de um artigo que traz a ciência à luz desse microbioma, desse metabolismo microbiano. E notem que nós temos aqui as fibras pré-bióticas, a metabolização microbiana e a síntese do butirato, que por sua vez vai ter um efeito benéfico até mesmo anti-câncer. E olha que lindo, se nós formos pensar no mecanismo disso, é como se pensar aqui nessa fibra metabolizada pelos micro-organismos, produzindo o butirato, que pode gerar até mesmo um estímulo endócrino intestinal, reestabelecendo a função fisiológica do metabolismo da glicose. E aí, claro que para que nós possamos só dar notoriedade a tudo isso, vamos então falar do princípio pré-biótico, o princípio pré-biótico do composto que tem no Guardian para a etapa de reestabelecer como precursor de butirato. E aí que lindo, então, para garantir essa etapa de reestabelecer funções fisiológicas, a produção de butirato, nós temos a goma acácia, que normalmente eu recomendo doses de 5 a 10 gramas, e aqui então, neste produto, nós temos na composição pelo menos 5,7 gramas, muito coerente com aquilo que eu acredito que vai ter um efeito pré-biótico para que o nosso organismo produza, através da microbiota intestinal, o ácido graxo de cadeia curta, e ele, por sua vez, vai nutrir esta
célula do epitélio intestinal, mas agora do colonócito, e também vai fazer integridade nessas tight junctions, vai estimular célula L, célula responsável pela produção de GLP-1, auxiliar no nosso apetite, ou seja, diminuir a larica, a vontade de comer, e mais importante do que tudo isso, diminuir o acúmulo de gordura no fígado, no tecido muscular, no tecido adiposo. Interessante também ressaltar aqui uma outra publicação que mostra esse efeito aqui na célula enteroendócrina, estimulando então saciedade por estimular a produção de GLP-1 e peptídeo YY. Bom, gente, eu tenho uma enorme satisfação de dizer que, pelo fato da Central Nutrition patrocinar o curso de modulação intestinal, oferecer pelo menos uma embalagem de um produto final de Guardian para todos os alunos de todas as turmas do curso de modulação intestinal desde 2018, de ter esse compromisso com os alunos do curso, com as pessoas que acreditam na modulação intestinal. Quero dizer que meu único conflito de interesse aqui é sim o patrocínio da Central Nutrition para o curso de modulação intestinal, e uma das minhas exigências é que tenha a experiência dos alunos com esse tipo de produto, para que eles possam praticar, que eles possam experimentar, que eles possam oferecer a alguns pacientes. E ao longo desses anos aí de parceria, algumas coisas aconteceram na nossa vida, principalmente a minha esposa, que é ginecologista, passou por uma situação de dificuldade no ambiente hospitalar, e a Hélida então estava com uma paciente lá, carente, com uma dificuldade de cicatrização, e por entender toda a composição do Guardian para esse sinergismo da renovação tecidual, epitelial, pelo fato de ter todos esses compostos explicados até agora, a vitamina D, de ter a glicina, a glutamina, a beta-glucana de levedura, os nucleotídeos, por entender de toda essa capacidade de cicatrização que é possível a partir do produto, em uma condição de uma paciente super carente, eu me sensibilizei com isso. A Hélida apresentou para mim as fotos da paciente, e eu vou mostrar aqui as fotos, são fotos bem impactantes. Se tiver criança aí, não deixa olhar isso aqui agora, uma foto bem feia de um processo de não cicatrização, de uma cirurgia de cesárea, e de uma paciente carente e tal. A Hélida me mostrou isso e disse: meu amor, pelo amor de Deus, vou ligar agora pro Renildo. E liguei pro Renildo e falei: Renildo, olha só, tem uma pacientezinha assim, carente e tal, nananã. Ele falou assim: olha só, em 48 horas estará aí 3 caixas de Guardian para te poder utilizar nessa paciente. Então aqui quero deixar meu agradecimento pelo fato dele ter se sensibilizado naquele momento, não só o Renildo, mas a Central Nutrition como um todo, que possibilitou que essa pacientezinha usasse isso. A minha esposa pôde levar para o acompanhante lá, para que ele diluísse, colocasse 2 vezes ao dia para essa paciente. E vocês vão ver aqui fotos que representam o início de um processo de cicatrização com apenas 10 dias de uso do produto, 2 sachês por dia. Então, esse é apenas um relato de caso e uma forma de agradecer também a todo o carinho que a Central Nutrition tem comigo e com todos os meus familiares e com todos os alunos do curso de modulação intestinal nesses últimos 5 anos aí de parceria entre a Central Nutrition e o curso de modulação intestinal. Então, gente, se nós formos pensar em intestino, é tudo que eu falei até agora. No entanto, acredito que esse produto também tem um papel fundamental até mesmo para cicatrização de tecido, redução de escara, por exemplo, renovação tecidual. Essa é a imagem, então, que a Hélida trouxe e que eu fiquei impactado. Notem que nós temos aqui uma região extremamente inflamada, com muitas capilares sangrando e tal. E quando a gente vê aqui 10 dias de uso de 2 sachês, nós já temos uma área de cicatrização extremamente significativa, que é toda essa área aqui que eu estou dando destaque, que já está muito mais cicatrizada do que tudo que nós tínhamos antes. Então, é realmente muito enriquecedor poder trazer aqui esse relato
porque eu acredito sim no sinergismo desse produto, no sinergismo em toda a capacidade de renovação tecidual, de redução da condição de leaky gut e desta possibilidade que aqui muito bem representada por esse paper que eu comecei a aula, eu mostro que sim, o grande sinergismo deste produto é o que gera o brilhantismo dele, que nós possamos então usar doses numa fase de ataque de até 2 sachês, numa fase de manutenção para até 4 ou 8 semanas, um sachê. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por essa oportunidade de chegar até vocês e quero mais uma vez agradecer todos vocês e dizer que sim, eu pratico modulação intestinal. Muito obrigado.